Conflitos, violência, medo, para muitas escolas, infelizmente, essa é uma realidade bem presente. Mas como que a gente consegue transformar esses espaços? Hoje, a gente vai mergulhar num projeto de intervenção que não só aponta o problema, mas o mais importante, oferece um plano de ação bem concreto para construir escolas que sejam de fato resilientes e seguras. Olha só, a nossa análise de hoje é toda baseada no projeto de intervenção da Aldina Muniz de Souza Toledo, que foi orientado pela Franciene Aparecida da Silveira. Esse trabalho é o resultado de uma especialização muito importante, a de Escolas Resilientes e Educação para a Redução do Risco de Desastres, um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um estudo super relevante que faz essa ponte entre a teoria da academia e o que acontece no dia a dia da escola. E tudo começa a partir de um problema real que foi identificado lá na Escola Municipal Professor Moacir Andrade. Sabe, não estamos falando de uma hipótese, de algo no campo das ideias, mas sim de uma vulnerabilidade bem concreta que pedia uma solução. Episódios conflituosos e até mesmo violentos não são raros neste ambiente. Essa frase, gente, tirada do trabalho, é forte, né? Ela praticamente nos coloca dentro do corredor da escola e faz a gente sentir a urgência da situação. O lugar que deveria ser de aprendizado, muitas vezes, é um espaço de muita tensão. E o problema não para nos muros da escola, ele vai além. Como o estudo mostra, a instituição acaba sendo um espelho do que acontece do lado de fora. As disputas de território, o uso de drogas, nada disso fica para trás no portão. Tudo isso entra, invade o pátio, influencia as relações e acaba transformando a escola em mais um campo de batalha. Agora, vamos tentar entender a dimensão disso. O número 35% pode até parecer meio abstrato, mas vamos pensar assim. Numa sala de aula com 30 alunos, isso significa que quase 10 deles já sofreram bullying. Esse é um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, o que acontece na escola Moacir Andrade não é um caso isolado. É um sintoma de um problema que atinge milhões de crianças pelo Brasil. E as consequências disso? Bem, elas formam uma espiral bem perigosa, como a própria Unesco aponta. A desmotivação que vem primeiro acaba levando ao isolamento social. Esse isolamento pode gerar mudanças de comportamento. E, no fim das contas, a vítima pode até acabar se tornando o agressor. É um ciclo vicioso que precisa urgentemente ser quebrado. Então, diante desse cenário, o que fazer? A proposta da Aldina Toledo é uma verdadeira virada de chave. Em vez de ficar só apagando incêndios, a ideia é construir uma estrutura que seja a prova de fogo, sabe? É sair da cultura da reação e ir para a cultura da prevenção. É construir resiliência. Mas afinal, o que é uma escola resiliente? Pensa numa árvore no meio de uma tempestade. Ela enverga com o vento, mas não quebra. Resiliência é basicamente isso. É a capacidade que a escola tem de enfrentar as crises, absorver o impacto e se reerguer, sempre garantindo que o aprendizado e o bem-estar de todo mundo continuem sendo a prioridade máxima. O grande objetivo do projeto, portanto, é como se fosse plantar uma semente. É promover a conscientização sobre o que de fato significa ser uma escola resiliente para lá na frente colher os frutos. Um ambiente muito mais pacífico, onde o diálogo acontece e o respeito não é só uma regra imposta, mas um valor que todo mundo compartilha. E para fazer essa visão virar realidade, uma ação isolada não adianta. A autora propõe uma metodologia integrada, um verdadeiro ecossistema de mudança. Vamos dar uma olhada em como essas peças todas se encaixam? Esse fluxograma, que foi tirado do próprio projeto, mostra o quão legal é essa abordagem. Não são passos soltos, sabe? É um ciclo, tudo interligado, com ações que vão se alimentando e que envolvem a comunidade escolar inteira. A estratégia toda se apoia em 4 pilares. O primeiro é a formação dos professores, porque eles são a base de tudo. Depois, vem as ações com os estudantes, usando atividades mais lúdicas, como gincanas e oficinas, para ensinar sobre empatia e respeito. O terceiro pilar é trazer a comunidade para dentro da escola, porque a educação é uma responsabilidade de todos. E, por último, a pesquisa, que funciona como uma bússola, garantindo que o projeto esteja sempre se ajustando e ouvindo quem mais importa. E a base filosófica para essa formação toda não podia ser mais forte, né, Paulo Freire? A citação é pensando criticamente a prática de ontem ou de hoje que se pode melhorar a próxima prática é o coração do projeto. Isso quer dizer que a mudança não vem de cima para baixo, ela vem da reflexão constante dos próprios educadores sobre o papel deles. Ok, o plano é bem robusto, a gente já entendeu. Mas, e na prática? O que se espera alcançar?
Quais são as metas concretas desse projeto de intervenção? O primeiro termômetro para medir o sucesso é o engajamento. A meta é bem clara e também ambiciosa: conseguir que pelo menos 80% de toda a comunidade escolar participe ativamente das atividades. Porque a resiliência não se constrói com a ação de poucos, mas sim com o esforço de todo mundo junto. Mas o verdadeiro legado desse projeto vai muito além das atividades pontuais. A grande meta, o objetivo final, é transformar a cultura de resiliência em política da escola. É fazer com que esses princípios todos sejam incorporados de forma oficial ao plano de convivência da instituição. Isso sim garante que a mudança seja para valer e para sempre. E é exatamente aqui que a gente vê o poder da universidade em ação. Esse trabalho não é só mais um documento para ficar na estante. Ele é um guia prático, uma ponte real entre a pesquisa e o dia a dia, mostrando que sim, é possível construir escolas mais seguras. É um belo exemplo do compromisso da academia em formar profissionais que não só entendem os problemas, mas que sabem como ajudar a resolvê-los. Discutir ideias como as que a Aldina Toledo trouxe é fundamental para a gente repensar a educação. Se essa conversa fez sentido, se acredita que esse tipo de conhecimento precisa chegar a mais pessoas, siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe. Vamos ajudar a espalhar soluções que funcionam. E para finalizar, um esclarecimento importante. Esta apresentação é uma síntese do trabalho original de Aldina Muniz de Souza Toledo e foi criada com o auxílio de inteligência artificial para a gente conseguir destacar os pontos principais do projeto.